Muito Muchas obrigada. gracias. Obrigada pelo seu carinho. Obrigada pelos seus aplausos. O Senhor tinha prometido isso para mim também. Vocês sabiam que o Senhor me prometeu essa bênção? Ele disse para mim faz mais ou menos uns 20 anos. O Senhor disse para mim que iam me aplaudir bastante, que iam bater muitas palmas para mim. E quando isso aconteceu, quando se cumpriu essa promessa que eu vinha na igreja, os irmãos começavam a aplaudir, eu não gostava, especialmente porque eu sou muito tímida e eu me sentia muito desconfortável com os aplausos. E eu achei que o irmão Carlos Alberto estava ensinando para todas as congregações baterem palma para mim quando eu chegasse. E eu dei bronca nele. Eu disse para ele, não fala para as pessoas baterem palma para mim, eu não quero que eles me aplaudam. E ele disse, irmã, eu não disse nada para elas. E eu perguntei, então por que quando eu vou nas igrejas eles ficam batendo palma? Eu não gosto. E eu lutei contra aquilo, e eu falei, não quero, até que eu me lembrei da profecia, me lembrei do que o Senhor disse pra mim, e eu pensei, foi o que o Senhor disse pra mim, está se cumprindo, eu não vou mais lutar contra a palavra do Senhor, e aí eu aceitei, meio que aceitei, porque vocês não sabem o desconfortável que eu me sinto, eu não me sinto digna disso, e eu também sou muito tímida. Isso me impede de me sentir com essa liberdade de receber esses aplausos. Eu recebo eles com muito carinho, mas no meio de toda a minha timidez e também achando que eu não mereço isso. Mas o Senhor disse e é pela palavra do Senhor, e a palavra do Senhor sempre está pelo alto. Bem, bom dia, Deus abençoe todos e todas, Deus abençoe todos os irmãos e as irmãs, os que estão se congregando nas igrejas hoje, em diferentes lugares, não somente nos Estados Unidos, mas eu sei também que há países na América do Sul, na América Central, no México, na Europa, em alguns lugares as pessoas estão assistindo nesse momento. Na Europa são umas 5 da tarde, então eu cumprimento todos vocês, os meus queridos irmãos, e vocês lá que estão assistindo às 5 da tarde lá na Europa, fiquem tranquilos, porque quando tudo passar e tudo voltar à normalidade, vocês vão voltar nos seus horários normais de sempre, de manhã, o culto das 10 às 11 da manhã lá na Europa. Por enquanto, vamos aproveitar os ensinamentos, porque eu também estou aprendendo bastante. Eu sou quem mais aprende. Logo, isso aqui é fascinante o que tem acontecido nessa pandemia. Ela veio, porém trouxe para nós uma riqueza espiritual muito grande, um enriquecimento espiritual. Melhor, trouxe um crescimento e maturidade para nós, e isso é tão lindo e formoso, e eu me sinto tão feliz todas as vezes que eu estou aqui com a Bíblia aberta diante de vocês, as milhares de pessoas que assistem aos domingos e também as pessoas que assistem na semana. Eu fico tão feliz, e eu acho que vocês também. Nós estamos aproveitando todos esses momentos ao máximo para honrar ao nosso Deus, para aprender a doutrina e principalmente para conseguir colocá-la em prática. Então hoje, com o nosso coração cheio de alegria, que nem sempre, vocês podem se sentar e nós vamos cantar para o Senhor o hino que nós costumamos cantar antes de começar o nosso ensinamento de hoje. E vamos cantar ao Senhor o hino 65, intitulado Ó Vem Sem Tardar. É um convite que é para todas as pessoas. Estamos convidando elas para virem ao caminho de Deus, diante da presença do Senhor, aos pés do nosso Deus, para venerá-lo, para segui-lo e um dia ganhar a vida eterna com Ele. Portanto, ó vem sem tardar, não tardes em vir, se aproxima do Senhor, é o que diz. Vamos cantar para Ele com todo o nosso coração a capela, que nem sempre. Oh, no rechaces la verdad, tus ojos hoy abre a la luz, renuncia a toda la maldad y ven a Jesús. Oh, ven
sin tardar. Oh, ven sin tardar. Acepta Jesús y salvo serás. Tus ojos ya tal vez el sol no más aquí contemplarán. Hoy es el día de salvación. Oh, ven a Jesús. Oh, ven sin tardar. Oh, ven sin tardar. Acepta Jesús y salvo serás. Jesús te tiene compasión, con que su amor le pagarás. Hoy trae a él tu corazón y salvo serás. Oh, ven sin tardar. Oh, ven sin tardar. Acepta Jesús y salvo serás. Jesús recibe al pecador que quiera él su alma unir. Ya no desprecies más su amor. Oh, ven a Jesús. Oh, ven sin tardar. Oh, ven sin tardar. Acepta Jesús y salvo serás. Bendito seja o nome do Senhor. Glorificado seja o seu nome para sempre. Vamos abrir a nossa Bíblia em 2 de Coríntios, no capítulo 5. Em 2 de Coríntios, no capítulo 5, nós vamos meditar desde o verso 1 até o 21. Quer dizer, o capítulo inteiro. Mas o capítulo 5 é a continuação do capítulo 4, desde o verso número 7, onde fala vivendo pela fé. Vivendo é obter a vida eterna por meio da fé no Senhor Jesus Cristo, ou a fé do Evangelho puro do nosso Deus. É essa a fé que nós temos obtido, e por causa dessa fé, um dia nós vamos estar na eternidade, se o Senhor permitir, se Ele quiser e se nós nos decidirmos. Então, nós vamos lutar para que a nossa vida espiritual continue para frente. E nós estamos lutando, como eu disse para você semana passada, nós estamos lutando continuamente, todos os dias, contra o nosso inimigo. E tem pessoas que não suportam, não aguentam, não conseguem levar esse fardo ou esse sofrimento. Tem pessoas que buscam o suicídio, buscam as drogas, buscam os vícios, o álcool,
Bem, eles procuram fazer muitas coisas desagradáveis porque eles não conseguem suportar o sofrimento, as tribulações da vida. E é por causa disso que nós, tendo esse conhecimento, queremos que as pessoas conheçam o caminho no qual nós podemos nos conduzir e evitar todos esses desastres, essas coisas duras e difíceis que o ser humano acaba passando, porque eles não têm uma saída, eles não têm quem possa ajudá-los, não têm quem possa consolá-los, eles não sabem para onde ir nem o que fazer na sua vida. Mas nós, como estamos aprendendo, e nós aprendemos desse caminho maravilhoso, o caminho do Senhor, o caminho da fé no Senhor, o caminho de ter acreditado nesse evangelho maravilhoso. Então, nós desejamos com todo o nosso coração que vocês, as pessoas que vieram pela primeira vez, que estão nos ouvindo, nós queremos que vocês abram os seus corações, acreditem e confiem para que também possam ter esse Deus poderoso que nós temos, que nos consola, que nos guia e nos leva para um bom caminho. Esse Deus que nos admoesta com tanto amor e nos ajuda, nós queremos que vocês também tenham Ele, para que vocês não sofram, não fiquem amargurados, nem sofram na vida, nem façam os seus seres queridos sofrerem, a sua família sofrer. Nós estamos aqui lutando para pregar e ensinar de uma forma ou de outra e agradecemos a Deus pela tecnologia, porque podemos evangelizar o mundo assim, desse jeito, por meio da internet. Se o apóstolo Paulo tivesse essa oportunidade, como teria sido nessa época? Provavelmente todas as pessoas teriam se convertido ao evangelho pelo conhecimento e o ensinamento que Deus deu para o apóstolo Paulo, mas tudo bem, era para nós essa fortuna. E é por causa disso que nós temos que aproveitar ao máximo tudo que Deus dá para nós, para pregar a palavra dele. E os ouvintes, as pessoas recentes que vieram pela primeira vez, por favor, não desprezem esse tesouro que Deus está nos oferecendo. Não sejam incrédulos, aceitem e aprendam a ler a Bíblia, a orar, a falar com Deus em espírito, fechando seus olhos, falando com Ele, porque Ele está ouvindo vocês e vocês vão ver como Ele vai ajudá-los. Também há muitas pessoas que vêm na igreja, tem muitas pessoas que estão há anos na igreja, 5, 6, 7 anos, e falam para mim que Deus não ouve mais eles. Falam para mim que eles não querem mais nem ouvir os testemunhos porque eles sentem inveja ou ciúmes de Deus abençoar os outros e não abençoá-los. Então, eu aconselho vocês a não se esconderem, não fugirem, não sentirem inveja, porque Deus ama vocês também. Deus ama vocês. Continuem em frente, insistam, falem com Deus com sabedoria, porque provavelmente vocês não tiveram sabedoria para orar com o Senhor, para falar com Ele, não oraram com sinceridade, e talvez é por causa disso que Deus não está os ouvindo. Mas se vocês forem sinceros, sinceras, Deus imediatamente vai ajudá-los, porque diz na Bíblia que Ele não menospreza a oração dos aflitos e o clamor dos aflitos. Deus nunca despreza eles, Ele está atento a todos, então vamos seguir em frente. E agora vamos ler no capítulo 5 de 2 de Coríntios. Nós tínhamos lido no verso anterior, no 18:4. Quando o apóstolo disse que nós não temos que ficar olhando ou ficarmos preocupados, colocar o nosso coração nas coisas que enxergamos, mas é naquilo que não se vê, que era o que ele estava pregando. Ele pregou sempre sobre a palavra de Deus e o tesouro que o Senhor colocou em vasos de argila, porque diz que o Senhor colocou esse tesouro em vaso de argila, que somos nós, e esse tesouro é o evangelho do Senhor, as boas novas, a palavra do Senhor, a manifestação do Espírito Santo. É esse o grande tesouro que o Senhor colocou em vaso de argila, quer dizer, nos nossos corações, no nosso corpo físico.
E o apóstolo, ele veio dizendo que tínhamos que valorizar isso e tínhamos que acreditar e seguir em frente. E é por causa disso que ele falou no 18 que não tínhamos que olhar para todas as coisas que se veem, mas para as que não se veem, que são as promessas, o que não conseguimos ver, enxergar. As promessas do Senhor. Ele nos faz promessas e ele fala para nós, segue em frente, cumpre os meus mandamentos, não pratica o pecado, não peca e vocês vão ver como eu darei para vocês a vida eterna. E a vida eterna é viver numa cidade muito formosa, com joias, onde só tem felicidade e paz e alegria, e vamos ter tudo lá e vamos estar com Deus. Então, é essa a grande promessa do Senhor. É aquilo que nós não vemos, é aquilo que não conseguimos enxergar. O que nós enxergamos? Nós enxergamos aqui o mundo, as plantas, as pessoas, o chão, enxergamos todas as coisas fisicamente, mas o apóstolo disse aqui, não olhem para as coisas que se veem, olhem para o que não se vê, as promessas que Deus fez para nós, a vida eterna que Ele disse que nós vamos ganhar. E aqui no capítulo, nós lemos no verso 18, onde diz, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, que são as promessas do nosso Deus, pois as coisas que se veem são temporárias, e as que não se veem, eternas. A vida é eterna. O que Deus tem para nós na eternidade, aquilo é eterno. Porque sabemos que, se nossa morada terrestre, este tabernáculo se desfizer, temos de Deus. Quando ele diz aqui a nossa morada terrestre, ele está falando do nosso corpo físico. É essa morada terrestre. Este tabernáculo, diz aqui, se desfizer, é claro que ele vai se desfazer. Diz, temos de Deus um edifício, uma casa que não foi feita por mãos, que é eterna nos céus. Glória ao Senhor. Porque também gememos nesta morada, desejando ser revestidos daquela nossa habitação celestial. Então diz aqui que nós também temos o desejo com todo o nosso coração de conseguir desfrutar algum dia dessa casa, dessa habitação celestial que Deus preparou para nós. Se formos achados vestidos e não nus. Neste mundo, enquanto nós vivermos nesse corpo físico, diz que nós temos que andar vestidos. É claro, nós estamos vestidos fisicamente, mas a nossa vida espiritual, ou na nossa vida espiritual, Deus também nos veste. E Ele diz para nós que Ele nos coloca vestes brancas e nos reveste com vestidos preciosos. A nossa vestidura espiritual, que são todos os dons, os frutos, os valores, tudo que Deus dá para nós. E diz aqui que o Senhor quer que nós andemos vestidos espiritualmente e não nus. Por causa disso, tem pessoas que acabam sonhando que elas veem uma pessoa que está nu, que está andando nu. E esse sonho significa que a pessoa está nua espiritualmente, que essa pessoa está andando mal, que ela está pecando. Uma pessoa, nós estamos falando, é claro, dos crentes da igreja. Nós não estamos falando das pessoas que não vêm na igreja. Nós estamos falando das pessoas mesmo da igreja. Quando alguém sonha, eu vi aquele irmão ou aquela irmã nos meus sonhos, eles estavam nus. Eu vi que eles estavam andando nus, que eles estavam andando sem roupa. E isso tem a ver com a vida espiritual deles. Com certeza, Deus está mostrando para esse irmão ou para essa irmã em sonhos que essas pessoas estão andando mal, que elas estão pecando, elas estão vivendo no pecado, e por causa disso ele teve esse sonho. É essa a interpretação. E diz aqui que nós continuamente, espiritualmente, temos que ser achados vestidos. E o Senhor fala para nós que Ele coloca em nós vestes brancas. E tem muitas pessoas também que o Senhor, ou o Espírito Santo, fala para algumas pessoas, diz para elas, fulano de tal vai manchar o seu vestido. Ou fulana de tal tem as suas vestes manchadas. Ou você sonha que tem o seu vestido e ele está sujo e sem passar. E isso também significa a mesma coisa.
tem esse simbolismo, representa como a vida espiritual dessa pessoa está. Então, para quem Deus deu esse dom de sonhos, dá esses sonhos para eles, para que eles, então, contem para a pessoa e falem: eu sonhei com você, sonhei que as suas vestes estavam enrugadas e manchadas, as vestes que Deus colocou em você. Então, se acerta com o Senhor. É essa uma forma como nós usamos, ou Deus dá também, para que nós possamos interpretar os sonhos. Mas aqui fala claramente que nós temos que andar vestidos espiritualmente e temos umas vestes muito especiais. E que temos que ser achados vestidos o tempo todo. E no verso 3 diz: se formos achados vestidos e não nus. Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, quer dizer, em nosso corpo físico, gememos com tristeza, porque não queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Então diz aqui que nós, aqueles que estamos neste corpo, nós não queremos ser despidos, mas queremos ser revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Do mesmo jeito que nós andamos vestidos e queremos andar vestidos, as nossas vestes espirituais e a nossa vida espiritual também, e o nosso espírito tem que andar bem vestido. Porque isso faz parte da promessa que Deus fez para nós e também daquilo que Deus sugere, que se não andamos vestidos, se não andamos bem diante de Deus, não vamos ganhar a vida eterna e muito menos vamos conseguir morar lá naqueles lugares celestiais que Ele tem para os seus filhos. Então, aqui no verso 4, eu vou ler de novo, diz: porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, no nosso corpo, gememos com tristeza, porquanto, ainda mais, com maior razão, diz, não queremos ser despidos. Diz, nós queremos sermos revestidos do poder de Deus, revestidos para que o mortal, o físico, aquilo que acaba, aquilo que termina, seja mudado, diz aqui, seja absorvido pela vida eterna que Deus tem preparada para nós naquele futuro. E que nós estamos lutando por essa vida espiritual mesmo. Nós aqui somos carne e estamos lutando, mas nós não sabíamos que a nossa vida espiritual ou que o nosso espírito, ele também anda vestido porque Deus reveste ele. E como Deus veste o nosso espírito? Quando? Quando nós nos arrependemos e nos afastamos do pecado. Quando nós seguimos neste caminho até o final. Então, o tempo todo estamos andando bem vestidos. E é essa a luta que nós temos, mas quem nos veste e como nos reveste? Então, no verso 5 diz: mas Deus, quem nos fez, é claro, para isso mesmo nos fez. Nos dispôs, dando-nos o penhor do Espírito. Então, diz aqui que o Senhor, Ele deu para nós o penhor do Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa morar em nós, para que Ele habite no nosso coração. E que o Espírito Santo seja quem nos revista. É Ele quem nos veste com roupas resplandecentes. E o Senhor, Ele diz que Ele sempre muda as nossas vestes. Ele fala para nós: mudarei as suas vestes por vestes novas. Então, o Espírito Santo é quem faz essa obra em nós. Ele veste os homens e as mulheres quando esses homens e mulheres abrem os seus corações para Deus e decidem mudar e abandonar o pecado. E quando eles se decidem a abandonar o pecado,
eles se afastam disso, começam a viver uma vida santa e reta com a ajuda de Deus, e o Espírito Santo está lá morando nessa pessoa. Quando o Espírito Santo entra para morar no coração dessa pessoa, aí a pessoa então começa a dar frutos e ela começa a ter vestes espirituais. Ela começa a ser vestida. E diz aqui que esse é o penhor que Deus deu para nós. O penhor para falar para a humanidade, ou para os seres humanos, ou para os homens e as mulheres ouvintes da palavra de Deus, diz para eles: acreditem, sigam em frente no meu evangelho, porque eu vou transformá-los, vou regenerá-los, vou mudá-los, tirarei a tendência pecaminosa que é em vós e vou limpá-los. E se as suas vestes forem manchadas, vermelhas, diz na Bíblia, como carmesim, elas se tornarão brancas como a branca lã. Mas o Senhor estava falando das vestes espirituais, não das físicas. E é assim que o Senhor limpou as vestes de muitos, porque as pessoas têm se convertido a Deus. E quando eles se convertem, então Ele dá para eles umas vestes novas, reveste eles. E aí então o Espírito Santo começa a morar no coração dessa pessoa. Por causa disso, o apóstolo diz aqui no verso 7 do capítulo 4, ele disse: mas temos este tesouro em vasos de argila, para que a excelência do poder seja de Deus e não procedente de nós. Então Deus, o nosso Deus, ele se humilhou para vir morar conosco. Isso é uma humilhação. Deus morando no meio de nós, nos dando essa nova vida, nos vestindo com vestes e roupas resplandecentes. Mas em troca do quê? Em troca da conversão, da sinceridade perante Ele e de abandonar o pecado. E diz aqui que Ele dá para nós esse penhor, Ele deu para nós o penhor do Espírito. Portanto, estamos sempre animados, eu estou lendo no verso 6, sabendo que, enquanto estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor. Porque pela fé andamos, não por vista. Nós não estamos andando pelo que enxergamos fisicamente, mas nós estamos andando pelo que acreditamos, pela fé, que é acreditar numa coisa que não dá para enxergar. Diz aqui, porque pela fé andamos, nós acreditamos, não pelo que vemos, não pelo que os nossos olhos conseguem enxergar, mas por aquilo que Deus nos prometeu. É essa a fé. E no 8 diz: porém, cobramos ânimo e preferimos estar ausentes do corpo e habitar na presença do Senhor. Por causa disso, o apóstolo disse: não seria melhor nós estarmos nesse corpo espiritual? Estarmos com o Senhor seria melhor do que estar aqui presentes no nosso corpo físico que sofre e onde temos que tolerar o nosso inimigo, tudo que ele quiser vir fazer contra nós. Quando ele coloca tribulações e doenças, quando ele coloca armadilhas e acidentes, quando ele faz os dias maus acontecerem, os sequestros, os abusos, tantas coisas que o inimigo faz, a carência, a pobreza, a falta de trabalho, a falta de compreensão, a falta de amor no meio das famílias, o inimigo coloca tudo isso no nosso corpo. E o apóstolo Paulo diz aqui: não seria melhor nós vivermos no Espírito, estar no Espírito, andar com Deus e estar com Deus? Seria melhor isso do que estar nesse corpo físico e material, mas como é o nosso dever viver a vida e estar aqui, porque nós temos que levar muitas pessoas para o reino de Deus, então eu preciso ser instrumento nas mãos de Deus. E é por causa disso, então, que eu quero estar nesse tabernáculo físico e terrestre, que eu gosto de morar nesse corpo. Mas temos que trabalhar e seguir as coisas pelo Senhor. Mas o que o apóstolo quis mostrar para nós? Qual é a vida espiritual que ele mostrou para nós que seria melhor viver? É muito lindo, mas então nós temos que servir a Deus também. Então, enquanto nós estivermos nesse corpo físico,
Vamos fazer a vontade de Deus para que o Senhor possa estar conosco e nos ajudar em tudo e possamos conseguir cumprir todos os deveres e compromissos que Deus colocou para nós. E ao mesmo tempo, nós vamos obter as bênçãos do Senhor e as promessas dele. E aquela pessoa que disse que ela não queria nem mais ouvir os testemunhos porque ela sentia ciúmes e inveja de Deus abençoar todos menos ela, com certeza Deus vai abençoá-la já, mas é que está faltando alguma coisa para essa pessoa. Provavelmente ela não está usando as suas vestes espirituais. E se você estiver nu, você tem que se examinar, olhar para você mesmo, porque se você estiver nu na sua vida espiritual, como você quer que Deus te abençoe? No verso 9 diz: por isso também anelamos, quer ausentes, quer presentes, sermos agradáveis a Ele. Quer dizer, agradar ao nosso Deus. Nós temos que viver a nossa vida para agradar ao nosso Deus. No verso 10, porque todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba segundo o que tiver feito enquanto estava no corpo, seja o bem ou seja o mal. E então eu falo de novo, ele diz aqui que um dia nós vamos estar perante, como diz em Apocalipse, o tribunal de Cristo, do Senhor, onde ele vai nos julgar e onde ele tem o livro da vida, onde está escrita a vida de cada um. E ele vai ler para nós tudo o que nós fizemos e deixamos de fazer, o que nós tínhamos que ter feito e não fizemos, tudo está lá. E ele vai nos julgar nesse tribunal e diz que cada homem ou mulher vai receber segundo a sua vida, segundo as suas obras. Ela vai receber, seja bom ou seja mal, vai receber o pagamento ou a recompensa nesse dia. Por causa disso, nós temos que lutar para que os nossos frutos sejam abundantes e Deus não tenha nenhuma queixa de nós. Portanto, segundo o que o apóstolo Paulo diz aqui, nós temos que seguir vivendo a vida, seguir nesse tabernáculo físico e material, porque temos que servir a Deus. Temos que servi-lo primeiro e viver a vida como Deus quer que nós vivamos ela. Reconhecendo esse Deus verdadeiro, valorizando Ele, levando Ele em consideração. É isso que temos que fazer. E aqui no verso 11 diz: conhecendo, pois, o temor do Senhor, persuadimos os homens, mas a Deus lhe é manifesto que somos, e espero também que o sejamos em vossas consciências. Não nos recomendamos, pois, outra vez a vós, mas nos damos pretexto para vos gloriardes de nós, para que tenhais com que responder aos que se gloriam nas aparências e não no coração. Eles estavam lutando bastante, dá para perceber que o apóstolo e todos os outros apóstolos, os discípulos, estavam passando por muitos problemas e dificuldades, muitas tribulações naquela época, pregando, porque foi muito difícil aquela época, muito difícil. Então, eles foram muito perseguidos, mas no verso 13 diz: porque se estamos loucos, é para Deus. Chamavam eles de loucos, e diz aqui: se somos lúcidos, é para Deus também. Mas as pessoas, ele disse para eles, vocês receberam o benefício da nossa pregação também. O que vocês recebem? Os milagres, os sinais, a manifestação de Deus com prodígios e sinais por causa da nossa pregação e por causa do nosso ensinamento. Então, vocês são o fruto do trabalho que nós estamos fazendo. É o que o apóstolo quis destacar aqui, que mesmo no meio de tanta tribulação, a pregação deles era de benefício, porque tinha muitas pessoas que acabavam se convertendo e muitos recebiam muitos milagres de Deus, mesmo que os apóstolos continuavam sendo perseguidos pelo inimigo. Contudo, hoje nós, de um ou outro jeito, também somos perseguidos pelo inimigo, mas nós estamos aqui, porque Deus também faz tantas maravilhas na nossa vida e nós ficamos tão felizes ouvindo os testemunhos de como Deus faz os milagres nas pessoas, de como Deus abençoa elas e orienta elas e salva elas dos desastres naturais. Tudo isso é tão maravilhoso. Foi maravilhoso o testemunho de como Deus salvou a irmã dessa enchente que ia acontecer por causa do rio.
Então, nós vemos como Deus faz isso com as pessoas e isso nos gera muita felicidade. E é por causa disso que nós desejamos continuar trabalhando. Como nós vamos cansar de fazer esse trabalho tão maravilhoso? Não vamos ficar com medo do inimigo. Nós vamos enfrentar aquilo com sabedoria, com doutrina, com fé, acreditando e confiando no nosso Deus. E aqui no verso 14, o apóstolo disse: porque o amor de Cristo nos constrange, chegamos a esta conclusão, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele por todos morreu, para que os que vivem já não vivam para si, mas para aquele que morreu e ressuscitou por eles. Então diz que nós nascemos, morremos e vivemos para Deus. É isso o que ele quer que nós entendamos, que vivemos para o nosso Deus. E diz, de maneira que nós daqui em diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e mesmo que antes tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, já não o conheceremos assim. Ele quis dizer que a vida se torna espiritual, que nem a nossa hoje. Tem pessoas que falam, os apóstolos, as pessoas daquela época que viveram com o Senhor e viram Ele e estiveram com Ele, são tão bem-aventurados, e hoje nós não temos isso. Mas o apóstolo aqui diz que não, que é melhor nós conhecermos esse Deus poderoso em espírito e em verdade, porque desse jeito é melhor. Porque existe então a fé, não é? E existe confiar em Deus e acreditar em Deus, quando diz na Bíblia que fé é acreditar e fazer aquilo que você não está vendo. A fé é a substância de uma coisa que não se vê, é isso. E é isso que nós vivemos hoje, e Deus gosta disso. Naquela época, tinha um apóstolo, se eu não me engano, o Marcos, que disse... não, foi o Tomás. Foi um discípulo chamado Tomás, se eu não me engano, que disse para ele... Para eu acreditar que ele ressuscitou, eu preciso tocar nele. E o Senhor não gostou para nada disso. O Senhor, ele ficou bem chateado com essa resposta, com o questionamento desse homem, porque ele disse, por que você não tem fé? Por que você não acreditou em tudo que eu ensinei, tudo que eu preguei para vocês? Vocês não enxergaram, não viram os milagres e os sinais que eu fiz? Por que então você não acreditou? Você precisa tocar em mim para acreditar, então bem, toca em mim. O Senhor disse para ele isso, mas isso era tentar a Deus. Então, a nossa fé hoje é espiritual, porque nós acreditamos no Senhor. Não conseguimos enxergar nada físico, nós não conseguimos ver o Senhor fisicamente, mas nós sentimos o Senhor, vemos as maravilhas e os milagres dele. Quando Deus fala para uma pessoa em sonhos, por exemplo, e ouve uma voz que diz, se levanta, acorda, porque senão você vai morrer junto com a sua casa. Acorda, acorda e levanta. Isso não é uma maravilha de Deus? Isso é o máximo que Deus pode fazer na vida de uma pessoa, guardá-la. E a pessoa não precisou ver Deus fisicamente, ela só ouviu a voz do Senhor. Então Deus hoje fala conosco, fala no nosso coração, na nossa vida. O Espírito Santo fala conosco. Mesmo usando os instrumentos dele, usando os seres humanos para falar conosco, mas tudo que ele fala se cumpre e nós vivemos, nós todos sentimos aquilo e vivemos aquilo. Então o apóstolo, ele valorizou e apreciou muito mais essa época sem estar presentes na época que o Senhor Jesus esteve na terra. Ele disse que é melhor como se não tivéssemos o conhecido fisicamente, porque conhecemos ele muito mais agora do que as pessoas que estiveram lá naquela época, porque ninguém valorizou ele, nem conseguiram entender a grande pessoa que estava na frente deles. Eu suponho que muitos deles devem ter se arrependido dessas coisas, de ter menosprezado o Senhor. E diz aqui, portanto, se alguém está em Cristo, diz que é uma nova criatura. Porque as coisas velhas passaram. As coisas velhas de quem? Daquela pessoa, diz. Se alguém está em Cristo, se alguém se converteu ao Evangelho e segue o caminho do Senhor, diz que é uma nova criatura. A vida dela é nova, o coração dela, os pensamentos dela, os conceitos que ela tem sobre a vida, o conceito que ela tem de tudo se torna diferente, porque ela é uma pessoa que se converteu a Deus. Então diz, as coisas velhas passaram. As coisas velhas são a sua vida passada.
casada, se ela era uma pessoa que gostava de beber demais, que era alcoólatra, já não é mais. Se era uma pessoa dependente química, não é mais, porque Deus liberta e muda ele. Se era uma pessoa que matava, um ladrão, Deus tira isso, muda essa pessoa e ela se torna um homem novo, uma mulher nova, uma nova criatura. Então as coisas velhas que ela antes fazia se passaram. E o que eram essas coisas velhas? Era ela buscar o álcool, ficar bêbado, falar palavrões, xingar, maltratar os outros. Agora ela não faz isso mais, porque essa era a sua vida antiga, a sua vida velha, eram as coisas que ela fazia na antiguidade, mas ela não faz mais. Então agora ela é uma nova criatura, é uma nova vida, um novo homem ou mulher para Deus em Cristo Jesus. Por causa disso, ele diz: as coisas velhas passaram, eis que todas as coisas se fizeram novas na vida daquela pessoa. Bendito seja o Senhor, porque é assim. E é o que Deus tem feito com muitos de nós. Deus tem nos mudado. A nossa vida antiga se passou, já não é a mesma. Tudo é novo para nós, porque nós somos novas criaturas no Senhor. E o verso 18 diz: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O que aconteceu com a reconciliação? Diz aqui que quando o Senhor Jesus, antes dele vir no mundo, feito pessoa, feito ser humano, Deus tinha rejeitado o seu povo de Israel. Já Deus tinha rejeitado eles. Deus já tinha se esquecido do povo e demoraram muitos anos sem Deus nunca se manifestar com eles, nem pelos profetas, nem pelas visões, nem pelos sonhos. E a história conta para nós que teve um templo, teve umas pessoas que vieram da Babilônia, deportados da Babilônia. Eles voltaram lá. Era o Zorobabel, Salatiel, o Josué e tinha os outros que eles chegaram em Jerusalém de novo para restaurar a cidade que tinha sido destruída, que tinha sido queimada. O templo foi queimado, destruíram o templo de Jerusalém, derrubaram os muros da cidade e tudo estava destruído. Tinha ficado assim durante 70 anos. E diz na Bíblia que Deus enviou essas pessoas, o Esdras, o Neemias, para eles voltarem em Jerusalém novamente para trabalhar e restaurar a cidade. É o que a história conta para nós, que eles trabalharam e restauraram a cidade e construíram um templo. Porém, depois, Deus não se manifestou mais. Ele não enviou mais profetas, não tiveram mais sonhos, nem visões, nem profecia. E se passaram, segundo a história conta, mais de 430 anos, até que João Batista apareceu. Quando João Batista apareceu, diz na Bíblia que Deus fez esse chamado para ele começar a pregar o arrependimento, porque estava vindo o Messias, o enviado de Deus estava prestes a chegar. E se ele achasse as pessoas no pecado que elas estavam vivendo, Deus era destruir todos eles e não ia ter misericórdia de nenhum deles. E João Batista, ele começou a ensinar e batizar para as pessoas se arrependerem e reconhecerem os seus pecados, porque diz na Bíblia que Deus tinha olhado desde os céus, isso está num Salmos, que Deus tinha olhado desde os céus e viu que nenhum estava fazendo a vontade de Deus, todos tinham pecado e tinham se afastado do poder de Deus, da palavra dele, dos seus mandamentos. Diz que não tinha nenhum, e como não tinha nenhum, o Senhor tinha rejeitado eles. Por causa disso, João começou a pregar: se arrependam, senão vocês vão se dar muito mal se vocês não se arrependerem, porque atrás de mim vem o Salvador, o Messias, aquele que vai batizar com o Espírito Santo, aquele que vai batizar com fogo, ele vem atrás de mim. Vem o enviado de Deus, aquele que Deus falou pela boca dos profetas na antiguidade. E João começou a pregar desse jeito a palavra do Senhor e diz que muitos acreditaram e se batizaram no Rio Jordão. E desse jeito, então Deus teve misericórdia quando o Senhor vem, o Messias veio pregar.
É aí onde ele disse que o reino de Deus se aproximou, que o reino dos céus tinha se aproximado porque todos eles tinham se afastado da misericórdia de Deus, da presença de Deus. Deus tinha rejeitado eles. Por causa disso, aqui no verso 18, ele diz: "E tudo provém de Deus, que nos reconciliou." O que provém de Deus? O evangelho puro do Senhor Jesus Cristo. E diz que Deus reconciliou o mundo consigo mesmo. Porque, como eu já contei brevemente para vocês a história, todos tinham sido rejeitados por Deus, afastados da presença do Senhor, mas Cristo Jesus fez esse grande milagre de vir reconciliar o mundo, ou as pessoas, a humanidade, com Deus novamente. Então, eu vou ler novamente o verso 18. "E tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação." Cristo Jesus trouxe esse ministério da reconciliação, que era ele pregar as boas novas de salvação, o novo método de salvação que Deus ia usar para salvar a humanidade. Porque o antigo método, o outro método, que era a lei de Moisés, tinha sido derrubada na cruz do Calvário quando crucificaram o Senhor. Lá foi anulada a lei de Moisés e mais ninguém poderia ser salvo cumprindo a lei de Moisés. Se tem pessoas que falam que querem cumprir toda a lei de Moisés para serem salvas, elas não vão conseguir ser salvas jamais. Isso não vai acontecer, porque o ministério da reconciliação, que é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, é o único que reconcilia Deus com os homens e dá a salvação, dá a vida eterna. O evangelho puro, as boas novas, acreditar em Cristo como o Filho de Deus, como o próprio Deus que fez esse sacrifício e derramou o seu sangue para que com esse sangue pudesse perdoar os pecados e salvasse a humanidade, aqueles que acreditam nele. É esse o ministério da reconciliação, o evangelho puro, as boas novas de salvação. Agradecemos ao nosso Deus, ao nosso Pai, por nos dar essas coisas. E no verso 19 diz: "Porque este ministério da reconciliação diz que, a saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo", diz aqui. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens suas transgressões, e nos confiou aos apóstolos, aos discípulos, aos evangelistas, aos pastores, aos mestres, tudo que eles tinham naquela época, os pastores, os evangelistas, os mestres, os apóstolos, os profetas, diz aqui, e ele nos confiou a palavra da reconciliação. Se reconcilia com Deus. Porque hoje nós também pregamos sobre a palavra da reconciliação. Porque hoje também tem muitas pessoas, com certeza, se tem uma pessoa pela primeira vez que ela viveu no seu pecado, sejam pecados grandes ou pequenos, as pessoas elas querem classificar os pecados, mas realmente todos eles são maus. E eles acham que talvez adulterar é um pecado mais grave do que falar mentiras, mas é a mesma coisa, são os mesmos pecados, tudo é ruim, faz mal, faz dano, destrói, faz muitas coisas, tanto o pecado da mentira quanto o pecado do adultério faz muito mal. Se nós formos parar para pensar, eles fazem mal do mesmo jeito. Então, não podemos classificar os pecados em pecados grandes e pequenos. Todos eles são maus e temos que deixá-los, abandoná-los, para que Deus realmente se reconcilie ou Ele tire a raiva que Ele teve com a humanidade por eles terem se afastado dEle, terem seguido o pecado e a idolatria. Então, aqui no verso 19 diz que em Cristo Ele se reconcilia consigo o mundo, quer dizer, o Senhor
reconcilia com o mundo e diz que ele não imputou aos homens os seus pecados, ao invés disso, perdoou eles. Eu perdoarei todos os seus pecados, mas me segue, vive uma vida reta e não peques mais, não peca mais. Abandona todos os teus 100 ou 200 ou 300 pecados que você estava praticando, deixa eles lá e vem atrás de mim, me segue, não peques mais, eu te perdoarei. Vamos acertar as contas, vamos fazer de conta que você não fez nada e vamos nos reconciliar. Tu és o meu filho. É isso que o Senhor faz, é essa reconciliação. E diz, o apóstolo então, ele disse que junto com os seus colegas, todos os evangelizadores, os pregadores, aqueles que pregam o evangelho do Senhor, diz que todos eles são pessoas que Deus colocou para reconciliar o mundo, as pessoas, a humanidade com Deus. Então, observem que nós, de uma certa forma, nós aqui somos instrumentos na mão do Senhor. E como somos instrumentos dele, ele nos deu dons espirituais a todos, o dom de impor as mãos e afins, o dom de sonhar, de ter visões. Então, cada um de nós temos um dever que temos que cumprir, um trabalho de reconciliar os meus vizinhos, as minhas amizades, as minhas famílias, os meus colegas de trabalho, de estudo, reconciliar eles com Deus, falando para eles de Deus, falando, Deus existe, Deus fala. E como ele fala? Por meio do Espírito Santo, nós temos os dons espirituais, Deus fala por meio da profecia. Então, vem na minha igreja, vem na minha congregação para Deus falar com você. E aí, então, você vai entender. O que nós estamos fazendo? Nós estamos reconciliando Deus com essa pessoa que vivia sem Deus. Então, nós somos isso também. O Ministério da Reconciliação também tem a ver conosco hoje. Que nem naquela época tinha a ver com Paulo e a equipe de trabalho que ele tinha. E aqui diz no verso 20: portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, embaixadores, como se Deus exortasse por meio de nós. Diz aqui como se Deus estivesse exortando as pessoas, rogando para elas vir a Ele, confiar nele, acreditar nele, buscar Ele, seguir Ele, como se Deus estivesse pedindo isso para as pessoas, e Ele faz por meio dos seus ministros, que estão ministrando, que ministram a palavra de Deus, que trabalham para reconciliar Deus com as pessoas. E diz como se Deus exortasse por meio de nós. Então, nós pedimos em nome de Cristo que vos reconcilieis, diz aqui, que vos reconcilieis com Deus. Reconcilieis. Então, agora sabemos o que é a reconciliação. Reconciliai-vos com Deus. Quantas pessoas tem? Quantas pessoas vêm na igreja? Quantas pessoas estão há 10, 15, 20 anos na igreja e ainda não se reconciliaram com o Senhor? Porque eles ainda andam e vivem nos seus pecados e não quiseram se arrepender. Só vão na igreja porque eles adoram ir, porque eles gostaram dos cantos, gostaram da profecia, gostaram que falem para eles coisas bonitas na profecia, mas eles continuam vivendo no seu pecado. Eles continuam pecando. Então, eles ainda não se reconciliaram com Deus. Diz aqui, reconciliai-vos com Deus. E as pessoas que vêm pela primeira vez, que estão conosco, que são muito bem-vindas, se reconciliem com Deus e comecem desde hoje a dizer nos seus corações e nos seus pensamentos, falem, Senhor, eu quero viver uma vida reta, eu quero seguir o teu caminho, eu quero seguir esse evangelho, eu quero ganhar a vida eterna.
Eu quero desfrutar de todas as tuas grandezas e as tuas maravilhas que tem na vida eterna para as pessoas que vão se salvar. Eu gostaria de parar de pecar. Eu gostaria de deixar os meus vícios. A minha família sofre, os meus filhos sofrem, todos eles sofrem pela vida que eu estou vivendo, mas eu quero mudar. Eu quero me reconciliar contigo. Eu não quero que fiques bravo comigo, que estejas afastado de mim, longe de mim. Eu gostaria de me reconciliar, eu gostaria de mudar, me ajuda. E quando Deus vê que você é sincero e Ele vê o seu coração, Ele fala: eu mudarei sim, eu vou aceitar, eu vou te transformar, eu vou te ajudar, porque tu pediste para mim de coração sincero, porque realmente tem a vontade no teu coração de fazer essas coisas. Então, reconciliai-vos com Deus. Quantos de vocês já tinham lido esse verso milhares de vezes, mas nem sequer tínhamos prestado atenção nele, tínhamos percebido a importância dele, quando diz no 20, portanto, somos embaixadores, esses que pregam, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, pedimos em nome de Cristo que vos reconcilieis com Deus. Tem um hino que chama Reconciliai-vos hoje com Deus. Quando vocês cantem de novo, nós vamos nos lembrar desse ensinamento aqui, da reconciliação, que é se afastar do pecado e amar a Deus com todo o seu coração e a sua alma, se converter a Deus. O 21 diz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos. Aqui, quando ele diz aquele que não conheceu o pecado, ele quis dizer aqueles que não tinham sido pregado o evangelho das boas novas, porque com certeza as pessoas falavam, eu estou praticando a lei de Moisés, que nem aquele jovem que falou com o Senhor Jesus, desde a minha juventude eu cumpri todos os mandamentos, e o Senhor Jesus disse para ele, parabéns, porque você realmente cumpriu todos os mandamentos desde a sua juventude, mas ainda falta uma coisa para você. Você tem avareza, você tem ambição. E ele não tinha percebido que ele tinha ambição, que ele tinha avareza. O Senhor disse para ele, vende tudo o que tens e distribui aos pobres, dá de presente para os pobres. E ele foi embora muito triste, porque ele tinha avareza, ele tinha ambição, ele não era generoso, ele não gostava de ajudar os outros, não se importava pelos outros, não tinha amor pelo seu próximo. Então, olha todos os pecados que essa pessoa tinha. Ela não tinha se reconciliado com Deus. Então, é isso. Aqui diz aquele que não conheceu o pecado. Talvez as pessoas que nem esse jovem que falou, eu cumpri todos os mandamentos, ele não tinha percebido que estava faltando uma coisa para ele. Quer dizer, ele não tinha conhecido todos os seus pecados. Faltava para ele reconhecer que ele tinha avareza, ambição e que ele não tinha misericórdia. Estava faltando para ele se conhecer mais, conhecer os pecados ocultos que ele tinha e ele não tinha percebido. Então diz aqui, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, pelos pregadores das boas novas de salvação, os evangelizadores que eram eles. Ele disse, Deus o fez pecado por nós, quer dizer, por nós falarmos para eles, esse não é o caminho da salvação. Você falar que você cumpriu todos os mandamentos não é o caminho de salvação. Esse caminho não vai te levar para a vida eterna. Você só falar que você cumpriu todos os mandamentos da lei não é suficiente, porque ainda falta para você acreditar em Cristo como Deus, como Filho de Deus, como enviado de Deus, porque Ele é o verdadeiro caminho que leva para a vida eterna. Faz falta você ainda acreditar nele. Então aqui ele falou com esses ouvintes que ainda faziam a lei de Moisés, é para eles que ele falava, que eles não tinham conhecido o pecado. Mas por causa dos pregadores, eles acabaram conhecendo que eles estavam falhando, porque eles não queriam acreditar nem aceitar a Cristo, o Salvador, aquelas boas novas de salvação, aquele novo método de salvação, eles não queriam entrar nele. Então aqui ele diz, Deus o fez pecado por nós. O incrédulo que não quer obedecer nem aceitar esse método de salvação, porque é o único que existe, há só um
Cristo é o caminho, a vida, a verdade, ele é o caminho e a vida que levam para a vida eterna. Diz aqui, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus em Cristo ou em Deus. E aqui no capítulo 6, continuou esse assunto, mas nós vamos deixar ele, se Deus nos permitir, para o próximo domingo. Vamos continuar falando sobre o assunto do ministério da reconciliação, que é reconciliar o homem com Deus, a forma evangelizadora, a forma como Deus quer que nós evangelizemos e também as pessoas que estão nos ouvindo, para elas aprenderem que há um só caminho. E que se na antiguidade tinha vários caminhos para ensinar e chegar até a vida eterna, não é mais assim, porque agora Deus nos colocou um só caminho, que é Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e então nós precisamos aprender toda a palavra dele, a doutrina dele. Temos que ser sinceros e nos convertermos a ele para ele nos enviar o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem vem na vida de cada um, na vida de cada homem e mulher. Ele vem na sua vida limpá-lo, transformá-lo e libertá-lo para você viver uma vida santa e reta, para você conseguir se reconciliar com Deus e para você ter a Deus na sua vida e no seu coração, para Deus morar com você mesmo. Nós conseguimos isso. As pessoas acham que isso é impossível hoje, que é impossível Deus falar com eles, porque todos são pecadores, e como é possível, no meio de todos esses pecadores, Deus usar eles e falar com outros pecadores? Com certeza você viu muitas coisas no mundo, mas nós temos visto que o nosso Deus de amor se reconciliou conosco e ele então agora nos usa para que você possa se reconciliar com o nosso Deus. E então nós dizemos para vocês que o Espírito Santo é quem faz essa obra maravilhosa, é Ele quem nos supervisa, é Ele quem faz o trabalho, que olha quem está fazendo bem o seu trabalho e quem não, quem é sincero, quem não é sincero. É o Espírito Santo que está na congregação, vigiando e olhando para todo mundo, e para quem não é sincero, Ele dá um tempo para essa pessoa, dá uma oportunidade e depois tira ele do caminho, castiga ele, porque é isso que o nosso Deus faz. Então, essa obra, a igreja, o que nós estamos ensinando e pregando, não é obra de seres humanos, nem é vontade humana. Foi um plano de Deus, um plano divino que o nosso Deus faz mais de 50 anos. Deus fez promessas para uma família. E Deus até hoje tem cumprido totalmente tudo que Ele prometeu, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Por causa disso, nós acreditamos nele, confiamos nele, e por causa disso eu prego para vocês confiarem e acreditarem nesse Deus verdadeiro, porque Ele é o único quem vai levar vocês para a vida eterna, viver a felicidade com Ele. E Ele vai transformá-los desde aqui em homens novos e mulheres novas, felizes, sem fazer mal para ninguém, vivendo em retidão e honestidade e santidade. Deus vai morar com essas pessoas nos seus corações. O que mais nós vamos querer, irmãos? O que mais vocês gostariam, pessoas que vêm pela primeira vez? Eu convido vocês para abrirem os seus corações e se reconciliarem com o Senhor. Que Deus abençoe todos grandemente. Vamos orar ao nosso Deus. Bendito Pai Celestial, te agradecemos, eterno Deus. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, por ter enviado o Senhor da glória, por ter enviado Ele para nos reconciliar contigo, Senhor. Te agradecemos, meu Pai, porque é por causa dele que tu olhas para nós, é que tu tens misericórdia de nós. Por causa disso, nos ouves, por causa disso, tu estendes a tua mão poderosa e nos abençoas e nos libertas, nos guias, nos orientas. Tu tomas muito cuidado conosco. Muito obrigada, Senhor. E as nossas orações não são vãs, porque tu ouves elas, porque tu conheces e tu vês
a nossa situação, a nossa vida, as nossas tribulações, as dificuldades, os nossos medos, as nossas tristezas, as nossas doenças. Tu vês tudo aquilo, Pai Santo. Por causa disso, Senhor, hoje eu te peço, meu Senhor, que como Tu és esse Deus de amor, de misericórdia, o Deus de perdão, Tu és o Deus Todo-Poderoso que curas e libertas e limpas o coração e as vidas. Tu és esse Deus poderoso. Te agradecemos, Pai Santo, porque Tu, Senhor, quando nós pedimos a Ti que estendas a Tua mão nas pessoas que estão doentes, as pessoas que estão sofrendo dores no seu corpo físico, e te pedimos, Senhor, que sejas tirando essas dores, tirando essas doenças, e aquelas pessoas que clamam a Ti, pedem a Ti misericórdia. Olha, Senhor, para a dor de cada um e destrói, Senhor, a obra do maligno. Tira, Senhor, todas essas doenças. Ouve a oração daqueles que clamam a Ti pela cura, pela liberdade, pelos milagres, pelos sinais. Também ouve a oração daquelas pessoas que clamam e pedem para Tu protegê-los e guardá-los e dar trabalho para eles e dar moradia para eles, para Tu guardá-los dos perigos, das ameaças, de tudo que eles passam, de tudo que o inimigo coloca na vida deles para persegui-los e prejudicá-los, para roubar a fé e a confiança que eles têm em Deus. Senhor, tem misericórdia de todas essas pessoas e estende a Tua mão poderosa sobre todos os que também são vítimas das bruxarias, dos feitiços, que são vítimas das maldições do diabo, das amarrações, porque o diabo usa pessoas más para prejudicar as outras pessoas. Mas eu te peço, Senhor, que libertes e que Tu quebres todas essas correntes, as ataduras, Senhor, que Tu destruas a maldade e ouças a oração de todos os que clamam a Ti, Senhor. Meu Pai, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, te pedimos, Senhor, sabendo que Tu és um Deus de amor, um Deus de poder, sabendo que a Tua misericórdia é para sempre e que todas as Tuas promessas são fiéis e verdadeiras e elas se cumprem na nossa vida. Por causa disso, meu Senhor, pedimos a Ti que nos ouças, que limpes e libertes todos. Te agradecemos, meu Pai Santo, te agradecemos e pedimos no nome glorioso de Cristo, Teu Filho amado. Em nome do Senhor, pedimos todas essas coisas, meu Pai. Te agradecemos por nos ouvir. A glória e a honra sejam para Ti, Senhor. No nome de Cristo Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Vamos cantar ao Senhor esse coro intitulado Não a Nós, ó Senhor, não a nós, porque a glória é para Ele. O coro 101, coro 101. No a nosotros, oh Jehová. No a nosotros, oh Jehová, sino a Tu nombre da gloria, gloria, aleluya, por Tu misericordia y Tu verdad, sino a Tu nombre da gloria, gloria, aleluya, por Tu misericordia y Tu verdad. Oh Jehová, no a nosotros, oh Jehová, sino a Tu nombre da gloria, gloria, aleluya, por Tu misericordia y Tu verdad, sino a Tu nombre da gloria, gloria, aleluya, por Tu misericordia y Tu verdad. A glória seja para o Senhor. Que Deus abençoe vocês. E, de novo, eu peço desculpas, por favor, pelas coisinhas, pelas doenças que nós temos agora. Mas eu peço para vocês orarem por mim. Orem por mim, por favor. Que Deus abençoe vocês. Amo vocês com todo o meu coração. Para as crianças, muitos beijinhos e muitos abraços para vocês. Obrigada e Deus abençoe.